Parte 1. Nunca Catarina imaginou que aquele convite aparentemente inocente seria o ponto de partida de tudo o que viria depois. Naquela manhã calma em Vila Nova de Foz Coa, não havia motivo algum para suspeitar, nem vestígio de tensão no ar, quando o marido, Luiz, sugeriu uma pequena escapadela em família. Vamos precisar de uns dias para desligar, para respirar, disse ele, com aquele tom prático que usava para tudo. Luiz tinha reservado uma casa grande nos arredores de Gouvêia, perto da casa do pai dele, o Sr. Antônio, com a intenção de reunir a família, partilhar refeições, passear pelos campos ondulados da Serra da Estrela e, como gostava de dizer, recordar o que verdadeiramente importa. Catarina aceitou sem entusiasmo, mas sem resistência. Afinal, não havia razão para recusar. Tudo parecia simples demais. A relação deles na superfície funcionava. Não eram daquelas famílias que discutiam em voz alta ou se ignoravam. Conversavam, organizavam-se, tomavam decisões a dois. Mas havia algo silencioso, uma espécie de vazio que crescia entre eles, embora Luiz nunca o notasse. Ele continuava gentil, correto, sempre com a palavra certa para cada ocasião, mas Catarina já não lembrava a última vez que as mãos dele tivessem procurado as suas por desejo e não por hábito. Na manhã da viagem, o sol já brilhava suave sobre as colinas. Catarina preparava a mala com cuidado, demorando-se diante do roupeiro sem saber bem porquê. Acabou por escolher um vestido leve, de algodão, branco com pequenas flores azuis que pareciam bailar com o vento, com decote subtil que insinuava sem revelar. Calçou umas sandálias de tiras finas, que deixavam à mostra uma pele bronzeada e bem cuidada, e uma pulseira de prata com pequenos sinos que tilintavam a cada movimento. Quis ver-se bonita, para si própria. Pensou. A primeira hora no carro decorreu entre silêncios confortáveis e comentários sobre o trânsito esparso da estrada nacional. O pai de Luiz, Antônio, juntou-se de última hora, ocupando o lugar do lado do condutor, enquanto Catarina se sentou atrás dele, com o olhar perdido pela janela, tentando ignorar a sensação estranha que lhe subia pela espinha. Durante a viagem, Antônio falava pouco, mas quando fazia, a sua voz tinha uma segurança desconcertante, uma ironia sutil que fazia sorrir Luiz, mas que a Catarina deixava inquieta. Os seus olhos, por vezes, demoravam-se nos dela com uma intensidade que não parecia casual. Catarina desviava o olhar, fingindo interesse nas paisagens verdejantes da serra, mas sentia uma corrente quente subir-lhe pelo braço quando a mão de Antônio roçava ligeiramente a sua ao ajudar com as malas. Chegando à casa, ampla e luminosa, com janelas que abraçavam um jardim florido, tudo estava disposto para o conforto, quase demasiado perfeito. Durante o jantar, entre histórias repetidas e risos contidos, Catarina não conseguia evitar olhar para Antônio, que discretamente procurava os seus olhos do outro lado da mesa. Quando Luiz propôs uma caminhada ao luar, Antônio disse preferir ficar, cansado da viagem. Catarina, sem hesitar, decidiu ficar também, alegando querer arrumar a cozinha. Luiz beijou-lhe a testa e saiu, deixando-os a sós. No silêncio do jantar, enquanto recolhia os pratos, sentiu os passos dele atrás de si. Antônio não disse nada, apenas observava. Catarina podia sentir o calor do corpo dele tão perto, os olhos a percorrerem cada curva do seu vestido esvoaçante, o decote que lhe deixava a pele macia à mostra. Ele falou baixo, quase um sussurro. Não precisas esconder tanto a tua verdadeira essência atrás da boa esposa. Ela queria responder, mas as palavras morreram-lhe na garganta. O silêncio ficou pesado entre eles, até que Antônio se afastou calmamente, deixando Catarina com o coração a bater descompassado. Naquela noite, os lençóis pareceram mais frios e a casa, maior. Catarina revirava-se na cama, presa a um turbilhão de emoções. E, enquanto ouvia a respiração calma de Luiz ao seu lado, sabia que algo dentro dela já não podia negar. Mas o que será que amanhã reservava para Catarina? Haverá coragem para enfrentar o desejo que começava a despertar? O jardim da casa escondia mais do que cítricos e flores, um segredo que só o tempo revelaria. Parte 2. O sol da manhã penetrou pelas frestas das cortinas de linho, iluminando suavemente o quarto onde Catarina se encontrava desperta. Embora a casa permanecesse silenciosa, o seu coração batia num ritmo acelerado, como se quisesse anunciar segredos ainda por desvendar. Luiz continuava a dormir, alheio à tempestade que se formava no peito da mulher. Catarina levantou-se silenciosamente, o vestido branco ainda esvoaçando levemente pelos seus movimentos. Calçou as sandálias de tiras finas que deixavam à mostra os tornozelos delicados e dirigiu-se à cozinha, buscando a rotina para acalmar a mente. O aroma do café a passar pela cafeteira parecia preencher o espaço vazio dentro dela. Mal esperava encontrá-lo ali, sentado à mesa pequena de madeira, com uma chávena de café entre as mãos e aquela mesma mirada que a desarmara na noite anterior. Antônio sorriu com um ar quase travesso. Está cedo para umas férias, comentou, os olhos a passearem pela sua figura.
Catarina sentiu um arrepio, não só pela presença dele, mas pela forma como seus olhos pareciam ler cada gesto seu, cada hesitação. Ela respondeu com um simples aceno, servindo-se de café e tentando manter a compostura. Cada movimento seu parecia ser observado, como se fosse um ritual silencioso entre eles. A tensão era palpável, um fio invisível que os unia e ao mesmo tempo os mantinha presos numa dança perigosa. Quando Luiz e os outros anunciaram a ida ao mercado, Antônio preferiu ficar, alegando cansaço. Catarina hesitou por um momento e, sem saber bem porquê, decidiu ficar também. Talvez fosse o conforto daquela cozinha luminosa, ou o desejo oculto de prolongar aquele silêncio carregado de significados. Enquanto arrumava a mesa, sentiu a presença dele aproximar-se. Antônio encostou-se ao batente da porta, os braços cruzados, o olhar firme. Sabes, não precisas fingir tanto que te é indiferente, disse com voz baixa, quase íntima. Catarina congelou, as palavras ficaram presas no ar. O calor do corpo dele tão perto fez-lhe esquecer a distância segura que sempre tentará manter. A mão dele tocou-lhe a face com uma delicadeza inesperada, os dedos deslizando lentamente, como se desenhassem um mapa secreto na sua pele. O primeiro beijo foi suave, quase um convite. Os lábios de Antônio tocaram os seus com uma paciência cruel, como se esperassem uma resposta que já sabia estar pronta a dar. Catarina correspondia, sentindo o desejo acumulado libertar-se em cada toque, em cada suspiro. Quando se separaram, o mundo parecia ter parado. Antônio afastou-se lentamente, mas o olhar que deixou para trás era um pacto silencioso, uma promessa de que aquele não seria o último momento. Mais tarde, ao regressar Luiz e a família, o normalismo voltou à casa. Risos, conversas e o barulho das crianças preenchiam as divisões, enquanto Catarina se movia com a precisão de quem sabe que vive dois mundos, um à vista de todos, outro oculto, onde a paixão e o desejo se entrelaçavam perigosamente. Mas o segredo ainda estava longe de ser revelado. No fundo do quintal, entre os laranjais, aguardava um encontro que mudaria tudo. E Antônio, com a sua calma calculada, sabia exatamente o que fazer para que Catarina não conseguisse resistir. Será que Catarina terá forças para resistir ao fascínio proibido? Ou será que o jardim secreto da casa se tornará o palco de uma entrega impossível de controlar? A resposta está prestes a surgir, envolta em sombras e promessas. Parte 3. A tarde em Gouveia caía preguiçosa, com o sol a derramar uma luz dourada sobre o quintal onde os laranjais formavam um pequeno refúgio secreto. Catarina, vestida com uma blusa leve de linho azul que realçava os seus ombros delicados e uma saia bege que lhe tocava suavemente os joelhos, caminhava pelo caminho estreito entre as árvores, os seus passos acompanhados pelo tilintar discreto da pulseira de prata no pulso. Antônio seguia alguns passos à frente, com a camisa branca arregaçada até os cotovelos, revelando braços fortes e bronzeados pelo sol da serra, e os calções caque a combinar com seu ar descontraído, mas decidido. O contraste entre ele e Luiz, sempre tão certinho e calculista, era notório, e Catarina sentia-se como uma folha ao vento, levada por uma corrente que não controlava. O silêncio entre os dois era carregado de significados. Antônio apontava de vez em quando para uma laranja madura ou para uma planta que crescia perto do caminho, mas os seus olhos não conseguiam esconder o interesse que tinha por Catarina. Quando se detiveram num pequeno clareiro entre as árvores, onde o sol filtrava por entre as folhas formando desenhos luminosos no chão, Catarina apoiou-se no tronco rugoso de um laranjal, cruzando os braços sobre o peito como se tentasse proteger-se da vulnerabilidade que sentia. Ele aproximou-se devagar, com aquele sorriso tranquilo que parecia prometer mundos e segredos. A voz dele baixou, quase um sussurro, carregado de uma intimidade inesperada. Não devias olhar para mim assim, Catarina. Ela tentou sorrir, mas a tensão apertava-lhe a garganta. O coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Talvez não consiga evitar, respondeu, num fio de voz. Antônio deu um passo em frente, a distância entre os dois encurtar-se até quase desaparecer. A sua mão estendeu-se lentamente e entrelaçou os dedos nos dela, num gesto tão natural que parecia uma extensão do desejo que ambos tentavam controlar. O toque foi como uma faísca que incendiou tudo dentro dela. Não houve pressas nem palavras apressadas, apenas o silêncio que os envolvia, pesado e cheio de promessas. Antônio não tentou beijá-la de imediato. A proximidade do corpo e o calor do toque já eram suficientes para que o pulso de Catarina disparasse. Por um momento, o tempo pareceu suspenso naquele recanto do jardim, onde só existiam eles dois e a tensão crescente que ameaçava quebrar todas as barreiras. Mas então, ao longe, uma risada infantil quebrou a magia. Lembrando-os do mundo exterior. Antônio soltou a mão de Catarina com uma lentidão quase dolorosa, um adeus silencioso àquilo que ainda não podia ser revelado. Temos de voltar, murmurou, com um olhar que prometia que aquele momento era apenas o primeiro de muitos. Enquanto regressavam à casa, Catarina sentia cada passo como uma batalha interna. O desejo que crescerá entre eles não tinha lugar nas regras da família, mas já se tornará impossível de ignorar. Luiz, alheio a tudo,
continuava a planear os arranjos na velha pérgola do jardim, enquanto dentro de Catarina uma tempestade se formava, pronta para explodir. No entanto, algo no olhar de Antônio fazia com que ela se sentisse viva como há muito não sentia. E isso, pensava, poderia ser tanto a sua salvação como seu maior perigo. Será que conseguiriam manter a aparência de normalidade quando, por dentro, tudo ardia em segredo? E que futuro aguardava a casa de Gouveia, onde o silêncio escondia desejos proibidos e decisões que poderiam mudar tudo? A resposta, como as sombras que cresciam ao entardecer, estava prestes a revelar-se. Parte 4. A casa em Gouveia estava envolta numa penumbra acolhedora quando, ao cair da noite, as luzes quentes do interior iluminavam os rostos cansados da família. Catarina movia-se pelo espaço com a graça serena de quem domina o seu papel, a esposa atenta, a anfitriã perfeita, a guardiã da harmonia. Vestia um vestido de seda cor de vinho, que se moldava suavemente ao corpo, com decote discreto que deixava entrever a pele macia do pescoço e dos ombros. Nos pés, umas sandálias de salto médio, finas, que faziam tilintar os seus tornozelos a cada passo, e um colar de prata com pendente em forma de folha, delicado, quase imperceptível. Enquanto os outros conversavam animadamente, Catarina sentia os olhares de Antônio a cruzarem-se com seus de forma quase invisível, mas carregada de uma eletricidade silenciosa. Luís, por sua vez, falava com entusiasmo sobre os planos para a pérgola e os futuros convívios, alheio ao jogo silencioso que se desenrolava à sua volta. Depois do jantar, quando todos se dispersaram pela casa, Luís subiu para o quarto, alegando necessidade de fazer uma chamada de trabalho. A casa ficou mais silenciosa, e Catarina voltou à cozinha para arrumar os pratos, as mãos ligeiramente trêmulas enquanto tentava controlar a ansiedade que a consumia. Foi então que Antônio apareceu na porta, com seu andar calmo e seguro, e começou a secar um prato, num gesto casual que escondia tensão no ar. Sabes, Catarina, até quando vais fingir que não queres o que eu quero? Perguntou, sem olhar diretamente para ela, concentrado no pano que segurava. Ela engoliu em seco, o coração a bater forte. Não sei, respondeu baixinho, sem conseguir encará-lo. Ele largou o prato na bancada e finalmente olhou para ela, os olhos brilhando com uma mistura de desejo e desafio. Talvez estejas a enganar-te a ti própria, disse, aproximando-se devagar, até que a distância entre os dois se tornou quase insuportável. A mão de Antônio subiu lentamente até a cintura de Catarina, puxando-a para perto, enquanto a outra acariciava-lhe o rosto com uma ternura inesperada. Os seus lábios encontraram os dela num beijo profundo, carregado da urgência acumulada, mas ainda assim controlado, como se cada movimento fosse calculado para prolongar o momento. O corpo de Catarina respondia, rendido ao calor que os envolvia, as mãos a procurarem os braços dele, a sensação de estar finalmente viva após tanto tempo adormecida. Quando se separaram, ouviram risos vindos do corredor. A magia foi quebrada, mas o que havia sido aceso naquela cozinha não se apagaria tão facilmente. No silêncio que se seguiu, Catarina sabia que algo dentro dela mudará para sempre. E Antônio, com seu olhar decidido, parecia confirmar que o jogo tinha apenas começado. Será que Luís suspeitaria do que ardia por baixo da superfície? E até onde estaria Catarina disposta a deixar-se levar por aquela paixão proibida, num tabuleiro onde cada passo podia ser o último? A resposta estava prestes a emergir das sombras da noite. Parte 5. A manhã seguinte em Gouveia chegou envolta numa calma enganadora. O sol matinal filtrava-se pelas cortinas de linho, pintando padrões dourados no chão de pedra da cozinha. Catarina levantou-se com o peso da noite ainda a apertar-lhe o peito. Vestia uma blusa branca de algodão, ligeiramente transparente nas mangas, que deixava entrever a pele morena e suave dos seus braços, e uma saia midi azul marinho que se movia com elegância a cada passo. Nos pés, umas sabrinas delicadas completavam seu look casual, mas cuidadosamente pensado. Luís partirá cedo para tratar de assuntos no centro da vila, deixando a casa em silêncio, salvo pelos sons distantes das crianças a brincar no jardim. Catarina, porém, não conseguia encontrar paz. O pensamento em Antônio dominava-lhe a mente, as memórias do toque firme e das palavras sussurradas a ecoar-lhe na pele. Foi então que ele apareceu, quase como por magia, na soleira da porta da cozinha, a camisa ligeiramente amarrotada, os olhos a brilharem com aquela mistura perigosa de calma e intensidade. Sem dizer uma palavra, estendeu a mão para ela, que hesitou apenas um instante antes de aceitar o convite silencioso. Subiram juntos até o carro, um velho Renault estacionado sob a sombra de uma oliveira centenária. Em vez de seguirem pela estrada principal, Antônio virou numa pequena estrada de terra que serpenteava até um miradouro escondido, onde o vale se estendia em toda sua grandiosidade. Ali, longe de olhos curiosos, o silêncio era só deles. O calor acumulado no interior do carro tornava o ar quase respirável, o cheiro a perfume misturava-se com o aroma do campo e do suor contido. Antônio virou-se para Catarina, os seus olhos negros fixos nos dela, sem pressa, mas com uma determinação inegável.
A mão dele segurou a dela com firmeza, os dedos entrelaçando-se num gesto que transmitia mais do que palavras poderiam dizer. Podemos parar se quiseres, murmurou, a voz baixa e rouca. Catarina apertou os dedos dele em resposta, um sinal claro de que não queria parar, que desejava ir até o fim daquela perigosa aventura. Os seus lábios encontrarão-se num beijo lento, paciente, onde cada toque parecia gravar-se na memória, cada suspiro um pacto secreto. Mas, como em todo bom drama, a paz foi interrompida pelo som distante de um motor a aproximar-se. Antônio afastou-se lentamente, soltando a mão de Catarina com uma suavidade quase dolorosa, os seus olhos ainda a implorarem por mais, por muito mais. Regressaram à casa com silêncio pesado entre eles, conscientes de que nada seria igual dali em diante. A rotina continuava, os risos da família, as janelas iluminadas, mas dentro de Catarina ardia uma chama que não podia ser extinta. E no último olhar que trocaram, naquela noite, havia uma promessa silenciosa e perigosa. O jogo apenas começara. Mas o que acontecerá quando Luiz começar a perceber que algo se quebra naquele equilíbrio cuidadosamente construído? E até onde Catarina estará disposta a ir para viver aquele desejo que a consome? A resposta, como as sombras da serra ao anoitecer, espera por ser desvendada. O segredo de Gouveia está longe de terminar.